Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar sobre épicos, apresentar algumas obras e explicar um pouco sobre essa tradição tão interessante através dessas obras em forma de poesia épica, né? Normalmente nós temos contato com a poesia épica através dos estudos na escola, né? Quando nós estudamos história ou mesmo literatura brasileira, nos é apresentado o estudo sobre o arcadismo, onde são apresentados alguns autores que escreveram em forma de poesia épica. Ou mesmo as pessoas que vão estudar para o vestibular acabam tendo que ler alguma obra épica que é indicada para aquele exame, né? E nisso as pessoas acabam tendo essa leitura apenas como uma forma de atingir um objetivo, no caso, ou atingir as notas e passar em uma disciplina na escola, ou mesmo passar no vestibular. Mas eu gostaria de apresentar aqui as obras para que você possa entender a importância dos épicos enquanto obra literária, enquanto poesia, enquanto cultura, para que você possa se desenvolver com essas boas leituras, né? Os épicos, como nós conhecemos, especialmente no Ocidente, eles têm a sua grande projeção nas obras do dito Homero, né? Supostamente existiria Homero e teria escrito a Ilíada e a Odisseia. Eu tenho aqui a Ilíada na edição da editora Minema, que é um lançamento muito interessante em capa dura, e também a Odisseia, né? São os dois volumes aí das obras de Homero. Então, através de Homero com os gregos da antiguidade, nós temos a inauguração, o início dessa forma de se escrever, né? Ou seja, são narrados grandes feitos de vários heróis que são apresentados nessas histórias, e isso se tornou um modelo enquanto literatura. Vários outros escritores tiveram Homero como inspiração, né, como leitura constante, como até mesmo objeto de estudo aprofundado. Então se tornou algo dito clássico, né? Então a obra de Homero é o clássico dos clássicos. E outras culturas passaram também a escrever épicos, né? Existiram outros povos também que escreveram épicos, mas como nós estamos tratando aqui especificamente sobre o Ocidente e a nossa tradição, ela justamente começa com Homero, né? Alguns anos depois da escrita, ou pelo menos da transmissão oral das obras de Homero, nós verificamos o Virgílio. Virgílio, que viveu na época romana, no auge romano, ele escreveu a Eneida. E na Eneida, ele agora tenta meio que fazer uma continuação das obras de Homero. Enquanto na obra de Homero existia a Guerra de Troia, né, toda aquela questão relacionada que você provavelmente já conhece, né, desse grande clássico, a Eneida visa trazer uma continuação, uma espécie de continuação, porém ressaltando a criação do então Império Romano, né, ou seja, ressaltando a criação do povo romano. Então nós temos aqui as obras de Homero como representativas da língua grega antiga e dos gregos, e a Eneida representativa do latim e dos romanos, né? E a obra de Virgílio ela foi muito lida, especialmente durante a Idade Média no Ocidente. Foi tida como uma obra exemplar que várias pessoas, estudiosos, liam e reliam, tomavam como inspiração. Então essas duas obras, a obra de Homero e a obra de Virgílio, na antiguidade tiveram grande projeção, especialmente no Ocidente, Virgílio, né? E essas obras foram influenciando os poetas, os trovadores, os vários escritores, etc., né? Especificamente aqui no Brasil, nós tivemos São José de Anchieta, que escreveu o livro De Gestis Mentis Sa, inspirados aqui através das obras de Virgílio, né, que ele teve contato. Ele escreveu em latim os grandes feitos de Mendes Sa no Brasil. Então é o primeiro épico escrito nas Américas através aqui do padre São José de Anchieta. Infelizmente essa edição ela está esgotada, você encontra ela em sebos, né? Mas seria interessante se existisse uma nova versão aí da obra de Gestis Mentis Sa, pela sua importância, né, que inaugura a literatura no Brasil, especialmente dos épicos, né. Depois dessa publicação do São José de Anchieta, que vem direto da inspiração e da leitura dele através dos clássicos, nós tivemos o conhecido Camões. Camões também teve inspiração nos clássicos e escreveu os Lusíadas. E aqui na própria obra dos Lusíadas, ele vai narrar
grandes feitos dos portugueses. Então, enquanto os gregos, através de Homero, narram os grandes feitos de Odisseu, né, e também daqueles grandes heróis da antiguidade, e a Eneida narra os grandes feitos de Enéas e dos grandes homens que gerariam por assim dizer, o Império Romano, né? Nós temos aqui os Lusíadas, que narram justamente como se dá a formação do Império Português enquanto continuidade. E é interessante que Camões coloca, logo no início do seu épico, dizendo que os feitos que os portugueses fizeram foram maiores do que os gregos, maiores do que os romanos, né? Ele fala, cessem do sábio grego e do troiano, ou seja, do sábio grego, ou seja, Homero tem que se calar, né? E também Virgílio, né? As navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então aqui Camões vai tratar de uma trajetória muito maior, segundo ele, do que os gregos, do que os romanos fizeram. E de fato, né, se olharmos no mapa, o Ulisses, o Odisseu, fez ali uma trajetória por aquela região do mar, e também o próprio Enéas fez uma trajetória por aquela região do mar, ali próximo à Itália, à Grécia, etc. E pronto, enquanto que as narrativas dos Lusíadas é uma extensão muito maior em termos de tempo, de viagem, etc., de conquistas, de ampliação, de formação de um novo império. Então os Lusíadas teve esse propósito de dar uma resposta aos antigos, aos gregos e aos romanos, de que agora surgiu um novo império que seria maior e mais poderoso, etc., né? Dando continuidade, muitos poetas se inspiraram então, lendo as obras de Virgílio, lendo as obras de Camões, se inspiraram e também procuraram criar as suas próprias obras, especificamente no Brasil, tendo aí um certo ressaltamento, né, das virtudes e querendo projetar a nossa cultura, formular as próprias poesias épicas no Brasil. Nós começamos a verificar vários autores, né, especialmente eu tenho esse volume aqui, ó, Multiclássicos Épicos, que começa com todos os grandes épicos conhecidos, né? A Prosopopeia, o Uruguaio, Caramuru, Vila Rica, a Confederação dos Tamoios e Juca Pirama, foi organizado por Ivan Teixeira. Então, um volume único com vários épicos, com notas introdutórias, introduções muito bem feitas, que tem todo um aparato, né, muito interessante em capa dura e um bom acabamento. Se você tem a chance de ter esse volume, vale muito a pena, né? Então nós temos dentro da literatura brasileira vários autores que vão escrever os épicos, especificamente em Minas Gerais, dando início, né, ao chamado arcadismo. Nós temos o Uruguai, que narra grandes feitos relacionados à conquista dos bandeirantes, embora é sempre importante dizer, né, que dentro do épico narra-se os feitos considerados vitoriosos, né, daqueles que venceram as batalhas, e é feita ali uma ampliação dessas virtudes, é feito como se fosse alguém comemorando aqueles fatos, aqueles feitos. Aqueles que foram derrotados, obviamente, que não iriam ressaltar os feitos narrados aqui, né. O Uruguai, ele feito aí com esse propósito, né, de ressaltar os feitos narrados naquele período, né, que especialmente a história dos 7 povos, das missões, etc., trouxe também uma certa influência em seu período, mas nós temos ainda mais chamativo e ainda mais cativante a obra Caramuru. Né? Caramuru eu entendo como sendo o grande épico brasileiro. Eu tenho aqui 2 edições, essa edição da Martin Claret e essa edição aqui da editora Martins Fontes, né? Particularmente eu prefiro essa edição da Martins Fontes, justamente porque está com introdução, organização de Santa Rita Durão, né, com introdução e fixação do texto, e tem aqui o trabalho do Ronald Polito. Ele trouxe esse trabalho aqui de introdução, é um trabalho muito bem feito, que é uma obra autêntica. Ao passo que existe essa edição aqui do Caramuru da editora Martin Claret, porém não tem informações de quem organizou o texto, qual é a fonte do texto que foi usado. Então é uma obra assim que, se você for utilizar como referência, como algo de qualidade, de fato essa aqui é a edição da Martins Fontes.
é mais conceituada e é mais interessante para a sua leitura, né, nesse sentido. Então, o Karamuru ele é uma obra escrita por alguém nascido no Brasil, com referências do Brasil, especificamente a Bahia, e ao mesmo tempo em língua portuguesa, ou seja, tem todas as características que poderiam ser colocadas como sendo um épico nacional com inspiração em Camões. O próprio autor, o Santa Rita Durão, ele fala logo no início, na sua apresentação, da importância dessa obra, onde ele vai apresentar a justificativa de por que ele escreveu a obra Karamuru, né? Os sucessos do Brasil não merecem menos um poema que os da Índia. Ou seja, além de existir o poema Os Lusíadas de Camões, também deve existir as coisas que aconteceram no Brasil. Incitou-me a escrever o amor da pátria. Ou seja, alguém que ama o mundo em que ele convive, né, a pátria dele. Sei que minha profissão exigiria de mim outros estudos, mas esses não são indignos de um religioso, porque o não foram de bispos e bispos santos. E ele vai falando sobre essa importância que ele teve de escrever essa obra, mesmo ele sendo um sacerdote, né, alguém religioso, ele escreveu os feitos da sua pátria através aqui da obra Karamuru. Então essa obra tem fortes indícios aqui de ser o nosso épico representativo nesse sentido, muito embora o próprio Brasil nem estaria formado enquanto Estado independente ainda, mas é uma obra que traz esses vários elementos, primeiro de continuidade em relação aos Lusíadas, os Lusíadas em relação a Virgílio, em relação a Camões, existe então essa meio que árvore genealógica dos épicos, né? Existe ainda outra obra, A Independência do Brasil, do Teixeira e Souza, que também vale a pena, onde ele vai narrar as histórias relacionadas à independência do Brasil, né, especialmente com Dom Pedro I, uma homenagem a Dom Pedro II através dessa obra aqui também. Mas eu diria que o grande épico brasileiro que você deveria procurar e ler é sem dúvida nenhuma o Karamuru, eu recomendo altamente. E o filme que fizeram, né, aqui no Brasil, ele não tem quase nenhuma relação com a obra do Karamuru, então é importante que você leia a obra e, portanto, descubra por si mesmo o conteúdo e as histórias, e aí entenda basicamente a formação desse épico e a formação do povo brasileiro através da poesia épica. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, muito obrigado pela atenção.